Então, na aula de hoje, bom, eu queria que vocês, antes de começar, fazer aquele protocolo de aparecer na câmera ou mencionar aí o som para poder registrar a presença, tá bom, pessoal? Tá dando aí problema aí de... Eu não quero... Eu não vou usar a imagem de vocês indevidamente, não. Eu quero só que vocês se manifestem aí, falando a presença, tá bom? Liga e desliga a câmera porque já está gravando. Alô? Oba. Liga a câmera aí e aparece, depois desaparece, por favor. Ah, professor, não tem a câmera não, só avisando. Só dois segundinhos só para gravar. Senão, O professor também não tem a câmera. E aí, professor? Tudo bom. Quem tiver câmera, liga, que fica mais fácil. Professor, eu tô sem câmera. Tá bom. Professor, eu também tô sem câmera. Tá, quem tiver sem câmera, tudo bem, mas quem tiver câmera, coloca, porque se tiver uma auditoria, dizer que o professor não estava com o aluno presente, essa frescura toda, é bom sempre prevenir. Ó, só 4 pessoas só se manifestaram, a Agatha, o Eduardo, a Giovanni e a Amanda. Tem mais o restante aí para se manifestar? Boa tarde, professor. Oi, Não tenho câmera também. Olá, quem está falando aí? Érica. Eu tenho a câmera, quer que eu ligue agora? Liga só um minuto e já pode desligar. Só para aparecer um pouquinho, porque senão eles vão dizer que outra pessoa estava na sua voz e botando uma... Tá, pode desligar. Guilherme, pegar a câmera se você tiver. Eu não tenho também. Professor, também não tem, mas liguei o microfone. Eu também não. Não, tá, tudo bem, tranquilo. Eu só quero saber se está todo mundo aí. Aqui tem 9 pessoas aparecendo na minha tela. Não tem, professor. Tá, Leandro, mas tudo bem. Pelo menos você está se mencionando que está aí. Ok, tem quantas pessoas aparecendo aqui agora na tela? 3, 6, 9, são 13. 9 para 13 são 4. Quem são os outros 4? 2 sou eu. Eu tô sem câmera também, professor. Tá bom. Então eu quero só saber aqui por que está aparecendo 13. Então são 9, 10, 11, tem 2 pessoas que não estão aparecendo aqui. Bom, eu sou 3, porque na verdade são 3, então são 10. Tá faltando só uma pessoa se manifestar. A Camila, professor, ela tá parecendo que tá com 2 contas ali. Eu acho que é ela. Ah, tá. A Camila tá com 2 contas. Tudo bem, Camila. Tranquilo. Então tá tudo certo. Vamos começando então. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós estamos fazendo uma revisão da matéria que a gente já tinha visto em primeiro e segundo grau e também no começo das aulas. A ideia dessa matéria é você entender a lei de Newton de uma forma mais aprofundada do que no primeiro e segundo grau. Vocês sempre utilizaram a primeira e segunda lei de Newton para problemas de movimento, né? Um trem com velocidade assim e tal, encontra-se com um carro em tal quilômetro, com quanto tempo vai levar, né, esse encontro, esses problemas que vocês faziam antigamente. Então agora, nosso enfoque é o seguinte, é aplicar as 3 leis para partículas, sistemas de partículas, sólido e fluido, certo? E entender a diferença entre eles para poder entender o sólido, tá? E o sólido é a base para o fluido, então se você entender o sólido, você também se prepara para a disciplina que vem, que é da mecânica dos fluidos. Então aí estão os objetivos da matéria, que é descrever as 3 leis para o movimento, as invariantes, o que são quantidades invariantes. Quando a energia se conserva, quando o momento linear se conserva, quando o momento angular se conserva, certo? Coisa do tipo, desse tipo aí. Então, toda vez que houver uma conservação, você está com um invariante, que a gente chama. Invariante é aquele que não varia, é uma constante. Então, nós vamos aplicar as leis de Newton para movimento de translação e de rotação também. Só que hoje, na aula de hoje, é só translação, rotação fica para a próxima aula. Tá bom? Bom, então aqui é o seguinte. Aqui tem um pouco de história, né? Porque a história começa com Aristóteles, depois Galileu e os outros cientistas, Newton, Leibniz. E vocês podem ler depois aí
e para entender um pouco da história, né? O pessoal aí que fica preocupado se as mulheres tiveram participação na ciência, vocês têm que dar graças a Deus que vocês conseguem aprender a lei de Newton, porque se fossem ler o princípio de Newton que eu tenho aqui, vocês pouco iam entender, a não ser a parte do texto, né? Porque essa forma de colocar em equações foi feita por uma moça chamada Émilie Letonnelier de Bretil. Não sei pronunciar francês, mas deve ser isso. Ela era marquesa de Châtelet-Lamont, amante de Voltaire, certo? Ela que colocou as leis de Newton da forma como a gente conhece, tá bom? Então, viva para as meninas aí, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui. Então, eu sempre comento alguma coisa no texto, né? Mas quando é uma coisa, né, fica só como informação cultural, tá? O Newton, ele era interessado em astrologia, não da astrologia da forma como a gente conhece hoje, que é esses picareta, mas era uma outra forma de tentar prever o futuro usando o movimento dos astros. Por isso que ele queria descobrir as leis usando a gravitação. Tá? Bom, o que nós temos de conceitos fundamentais? Eu não sei se eu falei na aula passada, porque eu já entrei aqui um pouco nesse assunto. O conceito de massa, né, é a quantidade de partículas que compõem um corpo, né? É diferente do conceito de matéria. Tá? Matéria vem da palavra mãe, que quer dizer de onde você tirou as coisas, né? Do sentido de que quando Deus criou tudo, ele tirou de algum lugar. Então ele fez a mãe para poder fazer os filhos. Entendeu? A ideia de matéria é essa. Por isso que chama matéria. Então vamos lá. Massa é uma medida de quantidade, né, de partículas que compõem o corpo. O espaço é o ente no qual todos os objetos estão inseridos, ocupando um lugar. Então não existe matéria sem espaço, certo? E tempo, né, é o ente definido como ente em cujo decorrer as coisas acontecem. Então, acontece com o decorrimento de duas situações diferentes. Então, isso a gente chama de tempo, né? Onde a gente registra a transformação. Então, esses conceitos aí, tem um vídeo nessa própria módulo aí do capítulo de Leis de Newton, o que vocês vão assistir como atividade, né? Onde eu explico com mais detalhes isso que eu estou passando mais rápido aqui, porque eu quero mais diferenciar partículas de sistema de partículas e de sólido. Opa, aqui está dando outro problema. Então, ó, a primeira coisa que a gente faz é uma posição com sistemas de coordenada cartesiana, que é uma posição R, composta de componentes X na direção I, Y na direção J e Z na direção K. Então, algebricamente, é essa equação 3.1. E geometricamente, é o que acontece nessa figura aqui, ó. Se puderem ver, ó, qualquer coisa que eu disser que eu estou mostrando e não está aparecendo, vocês me comuniquem, porque a situação aqui está complicada porque eu não estou tendo retorno da imagem. E está travando aqui as minhas conexões aqui, ok? Então, por favor, me mostrem qualquer problema que vocês tiverem aí para eu poder ter condição de trabalhar. Não me deixe na berlinda aí sem saber o que está acontecendo. Ok? Bom, então vamos lá. Continuando aí. Eu estou tentando ver se eu conecto o retorno aqui, mas ainda não consegui. Bom, então, dado uma posição, essa posição vai mudar de um tempo e a gente chama disso de movimento. Então, o movimento é o resultado do deslocamento de um corpo com massa no espaço enquanto o tempo decorre. Tem conexões entre espaço, massa e tempo. Tá? Então, é isso que a gente estuda. Velocidade é a taxa de variação da posição do corpo entre duas posições
e entre dois tempos. Então, a variação da posição no tempo decorrido. Então, com isso, você define a velocidade instantânea como o limite do tempo ficando cada vez menor, para você determinar com mais precisão o valor dessa divisão da velocidade aí, que é o espaço por tempo. E aí você define coordenadas x, y, z para a velocidade, que dá vx, que é a variação de x no t, vy, a variação de y no t, e vz, a variação da coordenada z no t. Então, tudo você define em termos de 3 coordenadas. Tá? Dado que você sabe calcular posição e velocidade, vamos às leis de Newton. Primeira lei mais básica de todas é aquela da massa, onde você diz que a massa é uma constante. Quando o corpo não se deforma, não perde massa. Então, a massa dimensional é aquela que você mede com uma régua e você calcula o volume, e depois você, com a densidade, você descobre qual é a massa. A densidade é sempre uma medida comparativa à densidade da água, por isso que antigamente existia essa medida de massa dimensional, que hoje em dia a gente quase não usa. Tudo era comparado com a água. E a massa inercial é quando você põe um corpo em movimento. E aí você tem uma massa em que você, com mais ou menos massa, você pode diminuir a velocidade do corpo para o mesmo impulso. E a massa gravitacional é aquela que é medida pelas leis da gravitação. Então, essas 3 são idênticas, né? No começo suspeitavam que eram diferentes, e depois foi descoberto que eram idênticas. E assim ficou. Então, a relação entre massa e energia foi descoberta por Einstein, a famosa fórmula aí, E é igual a mc quadrado. Essa equação só apareceu por causa da teoria da relatividade. A primeira lei de Newton é a definição de um estado de movimento. O que é um estado de movimento? O corpo tem uma massa fixa e uma velocidade fixa. Então, isso determina um estado. Se ele mudar a velocidade ou a massa, ele está mudando de estado de movimento. Então, o momento linear, P igual a mv, define o estado de movimento. E aí a gente diz o seguinte, que nenhum corpo inicia ou cessa seu estado de movimento ou repouso sem sobre ele atuar uma força. Então, na verdade, pode iniciar, se variar, né? Você pode estar em repouso, começar a movimentar, estar movimentando, começar a parar, ou estar movimentando com uma velocidade e mudar o seu estado. Então, para essas 3 coisas acontecer, tem que haver uma força. Essa é a primeira lei, a lei da inércia. Tá? E aí, nós temos casos a considerar. Aceleração nula, velocidade igual a 0, corpo em repouso. Aceleração nula e velocidade constante, corpo em movimento retilíneo uniforme. Tá? E tem o terceiro caso, que é quando você tem uma velocidade que não é constante, portanto, a aceleração é diferente de 0 e a força também é diferente de 0. Então, tá os 3 casos aí nessa figurinha aí. Tá? Então, com o momento linear, você define a velocidade m multiplicando por dx dt, dy dt, dz dt, conforme a equação 3.10. Tá? Então, a inércia, que a gente chama de inércia como uma medida intrínseca do estado de movimento de um corpo, que esse estado será conservado a menos que sobre ele atue uma força. Então, se não houver atuação de força, o estado não muda. Tá certo? Bom, uma outra situação que a gente pode considerar agora é um estado de rotação, onde você define leis análogas à translação, considerando o momento angular. Para o momento angular, você tem que ter um ângulo entre o vetor posição, como está mostrando aí, e o vetor momento. Se eles estiverem na mesma direção, você não tem rotação, você tem translação. Se eles estiverem a 90 graus, eles têm pura rotação. E se eles estiverem entre um ângulo de e 90, ou mais que 90 também pode, não tem problema, só está puxando para trás.
aí só não pode ser ângulo de 0 e 180. Tá? Porque aí vai ser só translação. Então, qualquer ângulo diferente de 0 e 180 produz um movimento que está misturado a translação com a rotação. Para ter rotação pura, você tem que ter 90 graus. Então, esse produto vetorial que está aqui, como a gente já ensinou o produto vetorial para vocês, ele vai permitir com que você calcule o momento angular, que é o análogo do momento linear, só que para rotação. Tá? Bom, com esses dois estados de movimento, translação e rotação, o translação dado pelo momento linear e rotação pelo momento angular, a gente pode agora enunciar a segunda lei de Newton. A segunda lei é a própria derivada no tempo da grandeza que foi definida anteriormente. Então, a força vai ser a derivada do momento. Analogamente, o torque, que é uma coisa que vai vir logo na seguida, é a derivada do momento angular. Então, essa derivada do tempo significa que há uma variação. Então, o momento, ou estado de movimento, está variando no tempo. E isso é devido a uma força. Então, é a própria definição de força que está na equação 3.13. Tá? Então, você utiliza a variação quando o limite do tempo tende a zero, né? É um cálculo limite, e você denota aí por dp/dt, que é uma identidade matemática, é só uma mudança de notação. Ok? Você não tem problemas de provar isso aqui, porque não tem como provar, é só uma mudança de notação, simplificando. Toda vez que você olhar para um ddt, você lembra que tem um limite atrás dessa história. Tá? Uma variação, que são duas posições do tempo e duas posições do... Bom, agora a ideia é a seguinte, se de fato a força é a variação do momento no tempo, então eu sei o que é o momento linear, então eu substituo aqui P igual a mv e derivo. Quando eu derivo isso aí, vai aparecer uma variação de massa, dm/dt, porque a derivada vai se distribuir entre a massa e a velocidade, então v dm/dt mais m dv/dt. Então, esse primeiro termo é para situações onde a massa varia, e o segundo termo para situações onde a velocidade varia. Então, nós temos massa dv/dt, que é a aceleração, é a força igual a massa vezes a aceleração que vocês conhecem. Mas existe a força v igual a dm/dt, quando você tem uma velocidade e a massa variando, que essa vocês não estão acostumados. Isso você vai poder ver em fluido. Por exemplo, vazão é massa por tempo, certo? Então, se você tiver um jato, uma turbina, soltando algo, isso vai produzir uma força. Então, as forças de jato, de impulso, uma mangueira soltando água, massa vezes aceleração, elas são velocidade vezes variação de massa. Tá? Então, considerando o sólido ou uma partícula sem mudança de massa, obviamente massa dv/dt vai ficar massa vezes aceleração. Essa forma de colocar dessa maneira foi o Leibniz que definiu. O Newton definiu o dp/dt, variação da quantidade de movimento. Aí, e explicita isso em termos das coordenadas, né? E aí você tem essa situação que está embaixo aí, com a derivada segunda no x, no y, e o termo de variação de massa vai apenas com derivada primeira. Ok? Então aí você tem uma velocidade diferente de uma constante, que produz uma aceleração diferente de zero, que por sua vez é devido a uma força diferente de zero. Então a segunda lei está aí definida, agora vamos para fazer uma lei para momento angular, que é para rotação. Então nós temos um ângulo entre R e P, certo? E agora, da mesma maneira, ó, como lá F era dp/dt, agora que aqui é dl/dt. Então, eu saí de momento para torque, aliás, de momento linear para momento angular e de força para torque. Quando eu faço a derivada, substituindo o próprio momento angular,
eu descubro que eu vou ter um drdt, que é uma velocidade, vetor P, e um rdpdt, que é a força, dpdt, variação no momento. Então, esse primeiro aqui vai cancelar, porque a velocidade é paralela ao momento, porque momento e velocidade só multiplica pela massa. Então, se é paralelo, o produto vetorial é nulo, certo? Vetores paralelos, produto vetorial é nulo. No produto escalar é o contrário. O produto escalar é nulo quando são perpendiculares. Então, um anula quando é paralelo, o produto escalar anula quando é perpendicular. Então, nesse caso, esse primeiro termo se anula, então fica só o dp/dt, vetor R, que eu posso trocar aqui a ordem. Só lembrando, a ordem de um produto vetorial, você troca o sinal, mas aí você tem uma nomenclatura de considerar o torque numa direção que é convencionada. Então, fica força vetor R. Certo? Aí, conferindo aqui mais uma vez essa situação, porque lá foi feita com o P, R vetor P. Vamos fazer com RMV, para ver o que acontece? Então, a derivada também se distribui. Então, você tem dmdt, lá você não tinha dmdt, você deixava o dpdt lá dentro, naquela 3,21, então você não se preocupou com a variação de massa. Mas vamos supor que agora você se preocupe com a variação de massa. Então, você vai ter o dmdt, vai ter o vetor R vetor V, esse vetor existe, e o drdt vetor mv, esse aqui vai se anular, porque a velocidade é paralela ao momento, e o vetor m dvdt, que é a massa vezes a aceleração. Então, nessa situação, nós, quando tivermos variação de massa, também vai existir um torque, desde que a velocidade, a posição e a velocidade formem um ângulo, como está escrito aqui na 324. Porque se estiverem paralelos, novamente se anula, não porque não tem vazão de massa, variação de massa, mas porque os vetores são paralelos. Então, a condição necessária aqui é que haja um ângulo entre o vetor posição e a velocidade. Então, essa parte aqui se verifica em fluidos, né? Porque a massa varia, mas um sólido não. Então, como é no sólido, nós vamos novamente anular e ficar com torque é igual a mr vezes a, né? Ou R vetor MA. Então, lembre que eu estava definindo uma coisa chamada momento de repouso. Você define o torque como momento de repouso vetor aceleração ou posição vetor força. Tá? As duas são equivalentes. Então, aí são 3 formas de aparecer na notação, uma com derivada, uma com força, outra com aceleração, aliás, 4 formas. E a outra com momento de repouso. Todas elas são equivalentes. Tá? Todas elas calculam o torque pelo dLdt. Então, aí, nós pensamos assim, bom, se eu trabalhei com a força vetor posição, né, como estava aqui em cima, vamos um pouquinho para cima aqui, ó. É isso, bem aqui. Força vetor posição. Posição é uma pergunta que você pode fazer. Então, quando a gente faz força escalar posição, né, você tem o trabalho. E aí, né, nós vamos definir trabalho mais para frente um pouquinho, mas vamos para a terceira lei. Então, na terceira lei, a força de ação é igual à reação. Então, essa situação aí é muito, assim, fácil de você perceber na prática, tá? Uma delas é você chutar uma bola. Quando você chuta a bola, você pode se machucar o seu pé, porque a força que você faz na bola com o pé, a bola também faz no seu pé. Tá? Então, isso é uma... Só que como são em corpos diferentes, elas não se anulam. Tá? Então, a terceira lei de Newton diz que a força de ação é igual a de reação. Então, aí, um outro exemplo é se você colocasse um ventilador para tentar navegar um barco, só que o ventilador está dentro do barco. Então, você não consegue produzir um movimento com uma força de ação e reação.
né? Porque está agindo no mesmo corpo. Então, essa ideia de colocar o ventilador dentro do barco está dizendo que o ventilador e o barco são o mesmo corpo. Agora, se você colocasse o ventilador do lado de fora do barco, seriam corpos diferentes. Tá? Então, essa é a ideia de mostrar a diferença de uma força interna, que é o que está acontecendo ali, de uma força externa. Tá? Então, nessa situação aí, não realiza trabalho. Tá? Mas nessa situação aqui, que é a próxima, a bola chutando, ação e reação em corpos diferentes realizam o trabalho. O cara chuta a bola e a bola chuta o pé. Não? O pé chuta a bola e a bola chuta o pé. Ação e reação. E aí você tem o movimento tanto do pé quanto da bola. A pergunta que surge, então, é a seguinte: será que da conservação da ação e reação a gente pode prever alguma coisa? Então, fazendo nenhuma previsão. A única coisa que você consegue é dizer que a variação de massa de ação é zero, ou seja, a massa não muda quando ela atua sobre um determinado corpo. Certo? Então, a situação... Vamos ver se entra de novo. Essa é a única situação que é óbvia, né? Que a massa está sendo constante. A outra situação é que a variação de velocidade entre ação e reação, né, é zero. Né? Ou seja, a velocidade que você imprime para um, imprime para outro. Então, essas coisas são exclusivas. Não entra de jeito nenhum na reunião aqui. Bom, então, considerando que a massa é constante, logo a variação da velocidade é zero. Portanto, a partir da 341, note-se que é impossível apenas com a terceira lei fazer previsões. Então, essa é a ideia, fazer previsões de velocidade. Então, o que você vai precisar para fazer previsões de velocidade? A primeira, a segunda e a terceira lei junto. E não dá para usar em separado. Não dá para usar de forma nenhuma separado essas leis. Tá? Deixa eu só tentar mais uma vez aqui. Vamos lá. Tentar conectar para eu ficar entendendo a tela. Então, se for o caso de rotação, né, a lei para rotação, a ação e reação, vai ser momento de rotação, né, o torque de ação é igual ao contrário do torque de reação. Você pode chamar isso aí momento fletor, torque, certo? O que mais? Momento de força, momento fletor, torque, são tudo sinônimos, ok? Então, aí fazendo um resumo, né, a translação nós vimos que é P igual a mv e F é dp dt. Tá complicado hoje para entrar com outro computador. Bom, e a força de ação é menos a força de reação. Para a rotação, nós vimos que... Céu, complicado isso aqui. Vou tentar mais uma vez aqui. Eu gosto de olhar o que está acontecendo na tela. Bora lá. Bom. Agora está entrando dois ao mesmo tempo. Vou mural aqui. Tá. Não entra de jeito nenhum. Desisto, vai. É assim mesmo. Eu estou cego. Se tiver algum problema aí, vocês me avisem. Não cochilem aí na aula, nem fiquem distraindo no celular, para vocês poderem me ajudar
a resolver qualquer problema técnico aí que vocês não estiverem percebendo, tá? Vamos lá, pessoal. A outra turma não deixa a peteca cair. Vamos lá. Vamos ficar para trás, não. Então, aqui, pessoal. Para a rotação, então, nós temos o momento angular e o torque. Como segunda lei. E a terceira lei, momento de ação, momento de reação. É igual a menos momento de reação. Agora, o que a gente ainda pode fazer com essa lei é tentar ver, em termos de posição, fazendo uma regra da cadeia aqui, ó, dPdr, drdt. Ou seja, você vai calcular a força, não em função do tempo, mas em função da posição e ver o que isso pode dar de informação. Então, escrevendo drdt como velocidade, passando para o outro lado fdr, que a gente já sabe que é trabalho, fica integral de v dp. Ou você integra em v, ou você integra em p. Se você integrar o FDR, você tem uma coisa chamada variação de energia potencial VR2, um V de R1. Né? E a integral do P de P vai dar P ao quadrado sobre 2M, que dá um P2 ao quadrado sobre 2M e o P1 ao quadrado. Então, aqui vai ter uma variação de energia cinética. Se você integrasse em V, você teria mv ao quadrado sobre 2. Então, são duas formas de... E quem quer da posição 2 para o outro, você percebe que a posição 1, de duas situações diferentes, são dois são iguais, independente se a velocidade de um é diferente da velocidade de 2 e a energia potencial desse está variando, mas na soma eles se conservam. Então a gente chama isso aí... Oi? O vídeo, o vídeo não, mas o áudio tá travando um pouquinho, daí tá meio difícil de entender. Ah, é? Poxa, que bom que você avisou, porque agora eu tenho que procurar saber. É a conexão, viu? A conexão tá muito ruim. Que perder tudo. Ainda tá ainda. Deixa eu trocar de microfone. A gente sabe melhor. Vamos lá, vamos ver se melhora. Alô? Melhorou? Professor, eu acho que é a internet mesmo, porque o volume do áudio tava bom com o outro fone. Quem que é esse Jean Manuel Santana Pereira dos Santos? Você conhece? Deixa eu ver aqui, configurações de som. Alô? Alô? Pelo jeito tá funcionando. Por acaso, se não estiver funcionando, vocês me avisem. Pronto. Vamos ver depois na gravação. Bom, continuando. Então, como você define energia cinética por P quadrado sobre 2M ou MV quadrado sobre 2, que é aquilo que vocês conheciam antes, a energia potencial mais a energia cinética vai ser energia total. Portanto, essa energia total é constante. O que acontece? Quando você quer pensar em termos de
energia interna, você está trabalhando com uma partícula. Essa partícula não tem energia interna, certo? E aí, né, você pode dizer que as variações das energias, tá? A energia potencial é igual à energia cinética. Somando a variação da energia potencial com a energia cinética dá zero, tá? Então, nesse caso, a gente chama isso de sistema conservativo, quando a variação da energia total, a energia total é constante, sempre constante, ela é constante, ela nunca varia, obviamente. Então, se você tentar trabalhar com a primeira lei da termodinâmica para ver o que está acontecendo, a lei da termodinâmica, você já tem a ideia de calor, um trabalho e variação da energia interna. Como isso aqui a variação da energia interna é zero, então o trabalho e o calor se igualam, né? Então, na verdade, quando você movimenta uma partícula, né, você, entre aspas, poderia chamar a variação do trabalho, né, do transporte, como energia, né, de uma forma bem geral. Aí, quando você compara isso aqui com a primeira lei da termodinâmica, né, você pensa o seguinte: poxa, será que um movimento pode ser descrito pela primeira termodinâmica? Pode, só que a quantidade de calor é zero. Como vocês estão... O saldo entre o calor e o trabalho é a variação da energia interna. Professor, licença um pouquinho. Você diz que você não tem calor no processo, ou você reconhece o próprio trabalho como sendo uma variação de energia. Então, nessa situação aí, nas duas situações, você tem que dizer que não está mudando energia interna. Ou seja, partícula é só um ponto, né, minúsculo, onde você não tem nada acontecendo no interior dela. Então, é por isso que você não tem variação de energia interna. Porque para você ter energia interna, você tem que ter um corpo com alguma dimensão, e nessa dimensão microscópica grande, né, você verifica uma variação de energia devido às coisas internas ao corpo. Ok? Tá bom? Deixa eu ver o que tem mais aqui para falar. Então, o movimento, né, não envolve ideias de energia interna nem de calor. Tá? Bom, então aí, praticamente, para partícula, a gente esgotou tudo que é conceito. Então, agora, nós precisamos trabalhar com o conceito de estática e dinâmica, que é o estudo dos corpos, né? Que, no caso sólido, são os corpos extensos. Então, começamos a fazer uma cinemática quando a gente não se preocupa com a causa do movimento, apenas com a velocidade e a aceleração. E se o corpo se deformar, com a deformação. No nosso caso, o nosso corpo é rígido por enquanto. Ele só vai se deformar na segunda disciplina, que a gente vai incluir deformação. Então, aqui o corpo ele gira, né, rotaciona ou ele translada. Ok? Então, vamos ver aí o que aconteceria se a gente tivesse um sistema de partículas. Então, ó, partícula, sistema de partículas, sólido e fluido. Então, o que nós temos aí? Ó? A partícula com centro de massa está na própria posição. Sistema de partículas tem um centro de massa numa determinada posição, que a gente vai aprender a determinar. Corpo sólido tem um centro de massa no interior do corpo, e fluido, você pode ter um centro de massa numa determinada posição também. A única diferença é que o sólido se deforma até um limite e o fluido se deforma continuamente. Essa é a diferença entre sólido e fluido, né? Além do fato de que o sólido não escoa com o seu próprio peso, mas o fluido escoa com o seu próprio peso. Então tem que considerar limite né, e escoamento pelo próprio peso. Ou deformação, né, contínua, ou deformação até um limite.
Deformação e ruptura estão relacionados. Tá? Você só tem uma ruptura com uma força, né, a determinado limite. Bom, aí, o que acontece? Nós temos agora um comparativo para ser feito. Então, vamos lá. Então, a gente pega uma partícula de novo, que é tudo que a gente já viu, eu não vou repetir, né? Só que aí eu vou chamar momento de repouso, uma quantidade em S igual a mr, massa vezes posição. Velocidade vai ser dr dt, e aí você vai ter as componentes dx, dy e dz. A velocidade vx, vy, vz para ddx, dt, dy, dt, dz, dt. Se for momento, você vai chamar de px, pz, porque você está multiplicando pela massa. Então, m dx dt, m dy dt, m dz dt. Bom, então aí a primeira lei está pronta. A partícula está lá. De massas. Tá? Então, a massa total é a soma das massas das partículas individuais. E você vai ter N posições, né? X, I, Y, I, ZI. Então, I vai de 1 até N, e vai ter o RI, que é a soma vetorial dessas posições. Então, se você quer calcular o momento de repouso, você vai multiplicar as massas individuais pelas posições individuais. I de 1 até N, então fica MI, somatória de massas individuais e posições individuais é o momento de repouso, também poderia ser calculado pela massa total vezes uma posição que eu imagino estar ali no sistema, que é uma posição fictícia. Essa posição fictícia, desculpa, ela vai ser definida pelo momento, aliás, pelo centro de massa. Então, a massa total vezes o centro de massa também define o momento de repouso, assim como a somatória das massas individuais. Aí, como é uma igualdade, eu divido tudo pela massa e eu encontro qual é a posição do centro de massa de um sistema. Então, a posição do centro de massa é a multiplicação das massas individuais pelas posições individuais de cada partícula, somado e dividido pela massa total. Ou então, você pode dividir pela massa. As duas coisas são válidas. Então, o que acontece? Vamos agora colocar a massa multiplicando pela velocidade e tentar utilizar esse conceito de centro de massa para essa situação onde você tem a descrição da primeira lei. Né? Então, na primeira lei, o momento linear é a somatória dos momentos PIs individuais. Portanto, é a somatória de MI e VI, que é MI, DRI e DTI. Se eu tirar essa derivada para fora, certo? Ou a massa é constante, eu posso tirar essa derivada para fora sem prejuízo. Aí eu vou ter a somatória dos MREs, que são os momentos de repouso, que também é dado pela massa total vezes a posição do centro de massa. Reconhecendo que isso aqui é um momento de repouso, então a derivada ela vai atuar apenas na posição do centro de massa, e a massa total já é um número fixo. Então, você vai ter a massa vezes a velocidade do centro de massa, e as somas individuais vezes as velocidades vão se igualar a esse valor aí que eu estou definindo agora. Então, se isso é verdade, então o movimento das partículas pode ser interpretado como o movimento do centro de massa. Então, ao invés de olhar partícula por partícula, eu vou observar o centro de massa. Tá? Eu não sei se eu coloquei um vídeo lá, nas atividades, tá? Mas deve ter um vídeo, se não tiver, eu coloco depois, de uma nuvem de pássaros voando, certo? Então, a gente olha lá e vê um centro de massa, né, no meio dos pássaros, né? Se a distância entre eles constante, você vê como se fosse um bloco.
se movimentando. Se as distâncias entre os pássaros se modificam, significa que aquela nuvem se dilata, contrai ou expande. Então, o centro de massa muda de posição dentro do corpo. Tá? Isso já é uma situação de deformação. Professor, Então, para não haver deformação, todas as posições relativas umas às outras não podem mudar, mas entre as partículas as posições têm que ser fixas. Aí a pergunta é, e se for um sólido, que é o que nos interessa? Então, o sólido vai ser uma soma contínua dessas partes pequenas, infinitesimalmente pequenas, que você transforma isso numa integral. Então, a massa total é integral dos infinitésimos de massa pequena. Então, de forma análoga, você, ao invés de somar, agora você faz uma integral de RdM. Lá era a somatória de Rm, agora aqui é a integral de RdM, para definir o momento de repouso. Então, novamente, você tem massa vezes a posição do centro de massa, e tudo agora fica definido de forma análoga, como se fosse anteriormente, somente trocando o sinal de integração e colocando a variável de integração como sendo a própria massa. Né? Como a posição do centro de massa é dada por x, y e z, nós vamos ter xcm, né, ycm e zcm do centro de massa. E a velocidade também sendo a derivada de cada uma delas. Então, a ideia é o seguinte, a definição de contas, por que facilita? Porque ao invés de você ter que fazer uma integral, você já multiplica a massa total pela posição do centro de massa ou pela velocidade do centro de massa, conforme o que você quer determinar. Então, evita de fazer uma somatória de partículas. Pensa, você ficar tentando definir todas as partículas de um sistema. Se o sistema tiver 10, 20 partículas, tudo bem, mas se tiver 10 a 23, né, já fizemos, né, de forma equivalente. Então, agora, o momento do centro de massa vai ficar a massa total vezes a velocidade do centro de massa, que a gente pode tentar interpretar ela como a integral da velocidade com a massa. Então, fica a integral de VdM, que é o que eu vou mostrar aqui embaixo. Aqui, ó. 3,89, tá? Então, as duas formas são equivalentes, ok? Tanto massa total vezes velocidade do centro de massa como integral de VdM. Se você tiver condição de integrar para resolver o problema, de alguma forma você integra. Se não, você procura determinar primeiramente a velocidade do centro de massa para descobrir o momento linear do corpo. Aí, outra pergunta. Para o sólido, nós vamos ter que fazer tudo por unidade de volume. Então, se derivar em relação ao volume esse momento linear, eu vou ter uma densidade de momento linear. Que, fazendo essas contas, tal, você descobre que o dp/dv, que é o momento linear, é igual à densidade de massa vezes a velocidade. Então, para nós, o linear vai ser densidade do momento linear. Ao invés de ser mv, vai ser ρv, que é densidade vezes velocidade. Então, aqui tem o corpo sólido executando uma translação e uma rotação ao mesmo tempo, só para ilustrar essa situação aí que nós já havíamos falado. Se for um fluido, o fluido ele tem inúmeras partículas. Também você indexa as partículas como, né, individuais com índices, né? E você tem posição x, y e z. Só que, além do fato de você ter essas partículas e velocidades individuais,
você pode ter uma densidade que muda com a posição e com o tempo. Tá? No caso do sólido, você considerando ele homogêneo, a densidade não muda com a posição e nem com o tempo. Mas se o sólido tivesse mudando a densidade com o tempo, significa que ele estaria perdendo massa. É o que a gente não considera. E se ele mudar com a posição, significa que esse sólido é mais pesado de um lado do que do outro. Então, no caso do fluido, você pode ter as duas coisas acontecendo. Então, as equações ficam um pouquinho diferentes. E as velocidades passam a depender da posição, x, y, z e do tempo. Tá? Só que na hora de calcular o momento, também dá momento. Agora fica integral de ρv dv, né? Porque o dv, aliás, era dm, então era a integral de v dm lá para o sólido. Agora aqui vai ficar a densidade, porque vai ser uma coisa importante para o fluido. Tá? E aí, se você fizer a densidade de momento, que é pegar esse momento aqui e derivar em relação ao volume, você encontra o mesmo ρv do sólido. O fluido é igual. Tá? Só que lembrando que lá a integral era VDM e aqui a integral é ρv dv. Mudando apenas a forma de expressar matematicamente. Bom, então aí está uma representação do fluido. Vamos para a primeira lei da translação. Já está com 1 hora de aula, mas eu tive uns atrasos aí, eu vou mais um pouquinho, tá? Primeira lei para a translação. Então, no caso, o momento de repouso, né? Aqui só recapitulando, né? A partícula não muda a sua massa, dm dt é zero. Né? Então, o centro de massa da partícula é a própria posição da partícula. E o momento linear é a massa vezes a velocidade da partícula, que também é a velocidade do centro de massa. Então, partícula tem a sua posição igual à posição do centro de massa e sua velocidade igual ao centro de massa. Então, isso não é problema. Se é um sistema de partículas, o que acontece? Você tem que usar agora o momento de repouso, né, de cada um somado para todas as partículas. Certo? A posição vai mudar com o tempo, né? E aí você vai fazer os cálculos da velocidade do centro de massa, né, para esse sistema de partículas que a gente está considerando aí. Então, agora, a velocidade do centro de massa não é necessariamente a velocidade de cada partícula, porque cada partícula tem uma velocidade diferente, e a posição também. Então, com isso, você percebe que a sua conta de momento resultante, né, momento linear resultante, tem que ser a soma dos momentos individuais, né? E se você substituir a condição de que você tem uma posição para o centro de massa, né, dado pelos esses momentos individuais, que é o MIVI, ou delta M dr dt, você, quando derivar isso aqui em relação ao tempo, você estará fazendo a mesma coisa, como se fazendo com a posição do centro de massa. E isso vai dizer o que no final das contas? Tendo a massa total do corpo igual a somatória de MI, o momento resultante do sistema de partículas é o momento, a massa total, né, todas as partículas, vezes a velocidade do centro de massa. Então, o que aconteceu? Aquele ponto que aparece lá em vermelhinho, que é para representar o centro de massa, né, define o momento linear, desde que você considere a soma de todas as partículas, da massa de todas as partículas. Agora, se for um sólido, será que muda alguma coisa? Vamos ver. Então, considerando um sólido, né, você tem a velocidade de cada partícula também, só que agora você vai ter que integrar
é um contínuo. As quantidades não são discretas, não são pedacinhos. São pedacinhos que você define o tamanho que você quiser. Então, você pode subdividir o sólido no número de partículas do tamanho que você quiser. Por isso que é um limite de uma somatória, onde você tem o tamanho ΔMI tendendo a zero, ou seja, você faz um refinamento para pedaços cada vez menores. A massa total é integral de dm, o momento de repouso é integral da posição vezes o dm, conforme já tinha sido visto. E aí, novamente, você faz a análise repetida, só para conferir. A posição, aliás, o momento resultante fica integral de RdM com a derivada no tempo, conforme essa daqui, passando a derivada para dentro, fica dr dt dm, que é a velocidade. Então, vai ficar VDM. Ótimo. Professor. Eu já sabia disso. Só para de falar assim, Usando o centro de massa, RCM 1 sobre M RdM, que é a própria definição do centro de massa. Professor, Você pode substituir tudo isso e dizer que é o momento resultante, é a está na 315. Professor. Então, quando você está usando centro de massa para uma figura sólida, né, você vai ter fios, placas e volumes, certo? Então, nós vamos definir centro de massa para essas figuras. Tá? Então, centro de massa de placas planas, né, é 1 sobre M RdM, só que como integral de x dm, e para y, 1 sobre M integral de y dm. Se a placa tiver uma densidade sigma dm/dA, que é massa por área, você substitui lá, né, e ela for homogênea, então dm/dA é igual a m sobre A. Você substituindo nessa definição aqui de centro de massa, você cancela o sigma, né? Há um sigma constante aqui, você pode expressar dessa forma, 1 sobre m integral de x sigma dA, 1 sobre m integral de y sigma dA, ou passando o sigma para fora, como sigma sobre m é igual a 1 inverso da área, você ou define centro de massa, se não depender da densidade, você chama isso de centroide, porque é uma figura apenas geométrica. Tá? Então, centro de massa é análogo a centroide. A única diferença é que centro de massa você considera a densidade, centroide você considera a densidade. Ou seja, o corpo é homogêneo. A densidade não faz diferença para a definição do centro. Então, se os corpos for tridimensionais, você acrescenta a terceira coordenada da mesma forma que você fez com as placas. Então, agora, em vez de duas coordenadas x, você tem x e z, o raciocínio mesmo. E aqui temos uma explicação comparativa de um fio, uma placa, uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. Certo? E aí, você tem a densidade linear, a densidade superficial, se for uma placa, e a densidade volumétrica, cada um é própria. Então, densidade linear é massa por comprimento, densidade superficial é massa por área, densidade volumétrica é massa por volume. Então, o centro de massa é uma integral para o linear, são duas integrais para o superficial e três integrais para o volumétrico. Né? Tirando as densidades para fora, você vai definir os centroides. Né? Então, o centroide vai ser 1 sobre Lx dx, 1 sobre A x dy dx dy, 1 sobre A y dx dy, e se for volume, é 1 sobre V x dx dy dz, 1 sobre V y dx dy dz, 1 sobre V z dx dy dz, certo? Então, olha lá. Vamos
fazer só mais aqui a segunda lei de Newton. O que seria a segunda lei de Newton? A derivada do momento. Se for derivada do momento, né, o centro de massa também vai ser derivado. Olha lá, a posição, a velocidade, né? Vamos ter massa vezes velocidade para o sólido, né, gente? Agora nós estamos olhando para sólido. Então, aqui, assim. Aí eu repito tudo de novo para partícula, né, em primeiro lugar, só para ver a segunda lei de Newton. F é igual a dp dt, não é nenhum, tá? Aí aparece um interessante, olha só. Como eu estou derivando o momento de repouso no tempo para dar o momento linear, e depois eu derivo o momento linear no tempo para dar força, posso derivar, como foi uma derivada e depois outra, eu posso derivar duas vezes esse momento de repouso. Vai aparecer três termos aqui. Um termo de variação de massa vezes posição, um termo de variação de massa e variação de posição, e um termo de massa vezes a variação da posição 2 vezes, né, que seria a aceleração. Então, esse termo vocês já conhecem, agora vocês têm dois termos novos devido à variação de massa. Se for um sistema de partículas, agora é a segunda lei que nós estamos tratando, né? Novamente vai acontecer a mesma coisa, é momento individual, né? E aí você vai ter que definir o momento resultante, né, pela somatória das partículas individuais ou pela definição do centro de massa. A velocidade do centro de massa, né, esse sistema aí, e o momento resultante dado pela massa vezes a velocidade do centro de massa. Aí você pega e vai aparecer coisas interessantes também aqui embaixo. Bom, você pode também ter um momento de repouso do centro de massa, que é a massa vezes a posição do centro de massa. A força dada como a derivada segunda do momento de repouso. Né? E aí, olha lá, vai aparecer três termos também. Só que agora, ao invés de ser uma única partícula, como foi anteriormente, é o centro de massa de um sistema de partículas. Então, as mesmas coisas se repetem, só que agora você tem que somar para um monte de partículas, né, individuais, ou então determinar o seu centro de massa. E se for um corpo rígido? Um corpo rígido, você faz integrais. Então, para concluir a nossa aula, o que é? A partícula individual para sistema de partículas, tudo é transformado em soma, e para sólido, tudo é transformado em integral. As contas são as mesmas, né? São muito parecidas, e, portanto, ocorre essa distinção entre partícula, sistema de partículas e sólido, através de três leis que aparecem somadas para partículas e integradas para sólido. Então, esse era o objetivo da aula, fazer a distinção das três leis para as três situações diferentes. Tá bom? Então, a próxima aula, a próxima aula vai ser rotação. Então, vocês vêm em casa, dão uma lida nessas passagens todas. Tá? Centro de massa e gravidade de um sólido. Então, o centro de massa ele vai ser usado na primeira lei e na segunda lei. Tá? É por isso que está repetindo aqui. Ó. Ele sendo aplicado na primeira lei e na segunda lei. Tá? Então, vocês, eu terminei aqui na seção 3.7, no final vai começar a 3.8. Então, vocês vão dar uma lida aí e responder o questionário e umas coisas que já estão determinadas na próxima aula. A gente continua na sessão 3.8 e eu recupero qualquer coisa que não tenha sido falada. Tá? Então, aqui vocês têm no módulo a lei da inércia, vocês vão ter um vídeo, tá, para vocês dar uma olhada, além da própria matéria que está aqui em PDF, certo?
Você tem um vídeo de conceitos fundamentais da física, que eu estou explicando. Tá? Já faz algum tempo que eu fiz esse vídeo. A inércia, né? O centro de massa vai ter um outro vídeo da segunda lei de Newton e da primeira lei de Newton, num outro vídeo, e 2 questionários. Como tem bastante vídeos, então são 2 questionários, tá? Então aí é a atividade da semana que vem, tá bom? Começa 1h30, terminar meus das dificuldades que eu tive com a conexão, eu fiquei esperando aí vocês chegar e a gente já começou bem antes, tá? Então, legalmente, vamos dizer assim, eu dei 1 hora de aula. Agora estou aí para as perguntas, tá bom? Ágata, Érica, Amanda, o pessoal pode fazer perguntas. Professor, Quem é você? Vocês conhecem esse Jean, gente? Eu vou ver aqui nos alunos se existe esse Professor, você Jean. está escutando a gente? Alô! Professor? Alô, tá ouvindo, professor? Giovanni. Jean não tem. Professor, professor. Ô, Jean, eu vou ter que tirar você daqui, tá? Fica magoado não, mas é que não pode, tá bom? Falou alguma coisa? professor, tá escutando a gente agora? Realmente, não estava escutando, né? Professor, agora o senhor está escutando? Alô! Oi? Eu não estava escutando esse áudio aqui. Eu vou tentar, configurações de som. Aqui. Professor, o senhor tá escutando a gente ou não? Professor? Eu acho que ele saiu. Ô professor, se mutou teu microfone, tá? A gente não consegue te escutar, não. Eu não sei se tu tá escutando, né, mas...
Ele saiu. Oi, professor, tá ouvindo? Aula. Professor, tá ouvindo? Oi. Professor, tá ouvindo nós? Não dá pra falar, ele tá com o microfone mutado ali, ó. Se ele estiver ouvindo ou não, a gente não vai saber. Aí desmutou. Ai, pessoal, desculpa. A aula toda foi assim? A aula toda, praticamente, a gente perdeu muita coisa. Tipo, ficou um pouco bem baixo o volume, sabe, professor? Não dava pra ouvir Então, e eu várias vezes ele cortava. E a gente tentou falar, mas você não tava escutando a gente, daí não teve como resolver. Eu tava. Então, eu tô com duas redes aqui. Aí, como tava, a outra não tava entrando, aí eu peguei essa. Aí ficou desse jeito, gente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vocês terem dúvidas aqui do que vocês quiserem perguntar, e a aula eu vou postar a aula gravada da outra turma, tá? Porque é igual. Desculpa aí, eu fiquei empolgado que eu já estava com um horário atrasado e eu não olhei nem o microfone direito. Porque quando eu conectei esse microfone, eu achei que ele tinha resolvido o problema. Professor, quem que é esse aluno Jean que tá participando da aula também? Também não sei, filha. Hoje foi um dia muito especial hoje. Aqui apareceu, além da rede não tá bom, o microfone não tá bom, aparece um cara que a gente nem sabe de onde ele é. E acabou... Como que ele conseguiu ler? Eu não sei se ele não pediu permissão pro senhor para entrar, mas ele acabou ficando um pouco meio exaltado no chat. Mas eu pensei que ele era aluno, porque eu não consigo. Mas eu falei assim, como que ele consegue entrar aqui? E ele tava usando um modificador de voz pra falar também no microfone com você, professor. Uhum. Ele tava com um modificador, verdade. Eu não vi nada disso, gente. Eu não ouvia vocês, não ouvia ele. Meu pai do céu. Bom, é o seguinte, infelizmente essa aula ficou prejudicada por problemas técnicos, mas o conteúdo vai estar postado. Eu vou colocar o mesmo conteúdo da turma B, tá bom? Que já foi dada essa aula para a turma B, então pelo menos vocês não ficam prejudicados tanto. Querem tirar dúvida? Porque agora é a hora da dúvida. Eu já dei 1 hora de aula. Então, por isso é o seguinte, não fiquem mais tanto em silêncio como vocês ficam, porque dessa vez não foi culpa de vocês. Mas exatamente é isso que eu quero, que vocês sempre se manifestem, falam, ui, falou, tá bem, estamos entendendo, estamos ouvindo. Porque se eu fico totalmente às cegas aqui. Eu tenho 2 notebooks que eu faço uma imagem de retorno. Então, eu tenho esse alto-falante aqui, ó, na minha orelha aqui, que quando eu falo, eu ouço por ele, entendeu? Aí eu sei que eu estou ouvindo. Como hoje não tinha retorno, eu fiquei às cegas. Estão me ouvindo? Estamos sim. Agora sim, professor. Sim, Pois é, eu ponho esse fone aqui, ó, vejam que eu estou com esse fone aqui na cabeça. Não sei se vocês estão vendo minha imagem. Porque aqui, olha, eu não vejo nem a minha própria imagem e nem ouço o meu próprio som. Oh, meu Deus do céu. Fora, eu vou derrubar esse cara. Ó, Jean, você procura outra coisa para você se divertir, porque aqui é uma aula, tá? E esse... O Jean já saiu da sala, professor, não tá mais não. Tá, se ele entrar, eu derrubo ele de novo. Cara, vai se divertir com outra coisa, vai. Vai atrás de gente que está precisando de ajuda com coronavírus, melhor coisa. Então tá. Então, gente, é o seguinte, eu uso esse microfone aqui, ó, na orelha, como retorno, porque eu entro como aluno e eu entro como professor. Então, eu vejo a tela que está apresentando, o som que eu estou falando e tudo. Aqui, quando eu projeto aqui, eu só estou vendo um monte de letras aqui, que são vocês, né? Eu não vejo nem a minha própria apresentação, tá? Então, é por isso que e hoje o meu computadorzinho aqui do retorno deu problema. Infelizmente.
Mas então eu vou postar a aula da outra turma, tá? Vocês assistam a aula da outra turma, né? E façam a tarefa que está lá. Se por acaso vocês quiserem tirar dúvida daquilo que pôde ser aproveitado, eu fico aqui mais um tempo. Alguém quer tirar dúvida? Perguntar alguma coisa? Eu acho que, tipo, vai ter mais dúvida quando a gente conseguir assistir a outra, sabe, professor, da outra turma, então. Tá bom. Então assistam um outro horário no meio da semana e depois vocês conversam. Eu vou dar uma olhada nessa gravação para ver como ficou. Eu vou ver vocês falando e eu não vou estar falando nada, meu Deus do céu. Eu nem sei como que o som conseguiu chegar aí, porque eu estava com... eu fui entrar com outro microfone. Bom, por hoje vocês estão dispensados, tá bom? Desculpa aí, não foi culpa minha, eu tentei resolver o problema. Infelizmente hoje, por algum motivo, essa internet aqui, o outro computador também estava muito falho. Tá? Então estão dispensados. Por hoje, vocês assistam a aula e façam formulários lá, tá bom? Respondam o formulário. Quem não respondeu o primeiro lá, da planilha, vocês têm que fazer o produto escalar e produto vetorial com uma planilha, uma atividade lá. Ok? Vocês façam com 3 vetores diferentes. Aliás, com 3 duplas, né? Você pega um U, V, faz produto escalar, U escalar V, produto vetorial. Aí faz com outro vetor UV e com outro vetor UV. Faz 3 exemplos, tá? Para aprender bem a manusear tanto a planilha quanto o conceito. Professor, eu acho que a gravação dessa aula agora é bom guardar também, para a gente, se caso acontecer, nas próximas vezes desse dia aparecer, ter como uma carta. Tá bom. De onde que esse PIA apareceu? Porque a gente só entra pela universidade. Ele deve ser da universidade, porque ele disse que ia entrar pelo institucional. Mas ele não entrou pelo institucional. Assim que o senhor perguntou pra gente se a gente conhecia ele, acho que o senhor não nos ouviu, né? Mas a gente não conhecia. E quando o e-mail da pessoa não é institucional, ou seja, é fora do IPG, ele tem que pedir permissão para quem criou a reunião. No caso, ele pediu para o senhor. Eu acho que, num equívoco, o senhor acabou aceitando e permitiu ele de entrar na aula, mas, enfim. Tá, tudo bem. Da próxima vez eu não sabia se ele era ou não, porque às vezes acontecia na aula presencial de um aluno aparecer dizendo assim, professor, meu nome não está na lista de chamada e tal, eu já me matriculei. Eu fiquei na dúvida, né, de prejudicar o aluno pensando que ele podia ser um cara com essa situação. Acabou regularizando a situação dele muito tempo depois e tal. Mas da próxima vez eu não vou aceitar. O que aconteceu? Depois que ele entrou, eu achei estranho, como não tinha som, eu também achei que ele não estava perturbando. Aí eu não ouvi, vocês não ouviram, aí ele fiquei quieto. Aí eu peguei, olhei aqui, depois que eu li na lista de chamada, eu falei, mas esse cara não tá aqui, né? Então foi isso aí. Infelizmente, eu vou ter que fazer isso, não aceitar mesmo, tá bom? Desculpa, gente. Hoje foi um dia inusitado. Tudo aconteceu, microfone, internet, cara de fora.
Foi complicado. Tá bom. Desculpa ter tomado tempo de vocês aí por causa disso. Só me façam façam a planilha e me mandem lá. Eu não sei como esses caras conseguem entrar nas páginas dos outros, né? Com essas coisas assim. Eu não faço a mínima ideia, eu não tenho cultura de internet suficiente para entender essas coisas. Tá? Façam a planilha do produto vetorial lá e o produto escalar, que já está definido como atividade. E depois, essa planilha já é da semana passada, e agora vocês reassistam a aula da outra turma, que eu vou postar já aqui agora. Turma, deixa eu pegar um link aqui da turma B e postar para vocês. Turma A, né? Atividade, criar, utilizar postagem. Vamos pegar aqui. Dia 29, ok. Vou postar aqui como as leis da mecânica. Vamos ver se vai aparecer. Isso, gente, já tem aula gravada lá, tá? É a da outra turma, mas é praticamente a mesma coisa, tá bom? Obrigada, professor. De nada, desculpa aí. Vou tentar resolver esse problema da internet, do microfone aqui, não ter esse problema. Mas a questão do aluno aí é nunca mais aceitar esse tipo de coisa. Mas uma coisa ajudou. Eu estava sem ouvir, eu não entendi o que estava acontecendo. Tá bom, pessoal, bom fim de semana para vocês. Qualquer coisa, estamos aí. Bom final de semana, professor. Obrigada. De nada. Também, professor. Tchau, professor. Bom final de semana. Professor, até mais, bom final de semana. Até mais. Tchau, professor. Até. Até.